Pronto. Olá! Alô, consegui! Essa tecnologia que a gente não domina custa um pouco para a gente Oi, conseguir Henrique. conectar, mas estamos aqui. A Denise é estreante também, gente, em lives, né? Primeira live com a gente, né, Denise? Com certeza, é a primeira live que eu faço e essa oportunidade que me confere é o Espaço Transicional Winnicott em série, a quem eu agradeço pela oportunidade de estar aqui e poder conversar com vocês e com colegas e amigos aí de todo o Brasil. Um prazer estar aqui. Tá bom. Então vamos lá, né? Denise veio falar com a gente sobre a psicanálise agora nesses tempos que a gente está, né, Denise? Sim, sim. Bem, eu penso que muito nós temos pensado e dito sobre a psicanálise em tempos de pandemia e em tempos de isolamento. E eu acho que eu começo exatamente por aí, pela questão do isolamento, porque a psicanálise trabalha com esse termo de um jeito um pouco diferente do que habitualmente se fala do ponto de vista social da antropologia. E eu acho que nesse Uhum. sentido nós vivemos um momento assim muito, muito paradoxal, porque nunca Hum. estivemos tão distanciados uns dos outros, mas também nunca estivemos tão conectados. Isso é um paradoxo tão ao gosto de Winnicott, porque o isolamento ele é geográfico e físico, mas graças Uhum. à tecnologia nós conseguimos estar conectados e ligados mantendo vínculos, mesmo que à distância. E isso tem sido uma salvação para todos nós, né? A possibilidade de Denise, estarmos juntos desta forma, nos sentirmos pertinho, mesmo que à distância, né? Denise, deixa eu só te pedir para você centralizar um pouquinho mais a sua câmera, se possível. Tipo, abaixar mais um pouquinho. Opa, Opa, só um pouquinho. acontece. Eu estou aqui no suporte. Ah, Melhorou? esses Oi. aparatos que a gente precisa dar conta, né? Tu acha que melhora assim? Tá ótimo. Pronto, melhorou. Porque você estava muito embaixo. Certo. Vamos Agora lá. apareço bem. Sim, sim. Eu tô te vendo bem, tô Uhum. te ouvindo bem. Espero que todo mundo também. Esperamos. Então, comecei falando exatamente desse paradoxo, né, que nós vivemos nesse momento, onde nós estamos confinados. Realmente, nós estamos exilados, um exílio autoimposto, né, pelo vírus, mas que nós todos aderimos quando queremos nos cuidar, mas não estamos isolados afetivamente. Ao contrário, nós estamos vivendo um momento em que somos bombardeados por informação e pelo desejo de estarmos ligados ao que acontece, na nossa casa e o nosso psiquismo fica invadido por uma série de estímulos e todos eles que aumentam a nossa tensão psíquica, Uhum, exigindo de nós também uma forma especial de podermos lidar de forma equilibrada com tudo isso, né? uhum. Mas para falar sobre a pandemia, para falar sobre a psicanálise em tempos de pandemia, o que eu gostaria de dizer, e até coloquei isso no escrito que introduzia um pouco a minha fala, eu disse que a psicanálise porta a voz da esperança. Não só porque é através da voz, da palavra, do discurso que nós nos fazemos entender e nós escutamos o inconsciente, mas também porque eu acredito que de todos os dispositivos que nós temos hoje em dia para compreender e produzir conhecimento, para compreendermos a subjetividade e o mundo, a psicanálise é a que vem ao encontro das nossas necessidades e que vem em nosso socorro. As outras formas, né, os outros dispositivos, a ciência e a religião deixam muito a desejar. Então, a ciência, nesse momento de pandemia, deixa muito a desejar porque não nos ajuda, na medida em que não encontra uma forma de nos ajudar com medicamentos, vacinas, alguma coisa que nos ampare, né? E a fé também, de uma certa forma, ela sozinha não nos ampara. Então, eu entendo que a psicanálise
é o dispositivo que está aí para nos ajudar a compreender todas essas intensidades traumáticas que nós vivemos e que vêm de fora, né? Vem de fora de nós, né? E nos invade. Então, eu penso que, historicamente, né, se a gente faz um recorrido histórico, nós nos damos conta que as grandes catástrofes mundiais serviram para catapultar o conhecimento, né, científico, conhecimento sobre a vida e sobre a própria subjetividade. Com a psicanálise não foi diferente, e eu penso que não vai ser diferente agora, né? O que eu quero dizer com isso? Se nós pegarmos ali a Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1918, nós vemos que a grande virada psicanalítica teórica que Freud deu, que é a chamada virada de 20, né, quando ele muda a teoria pulsional, né, e propõe a pulsão de morte a partir ali do texto Mais Além do Princípio do Prazer, foi algo que ele construiu exatamente no pós-guerra, né? Terminou em 18, ele estava produzindo isso em 20. E nessa época, tanto Freud como Ferenczi estavam muito envolvidos para dar conta, né, das manifestações sintomáticas dos soldados que vinham da guerra e que eles percebiam que eram manifestações sintomáticas oriundas das vivências traumáticas ocasionadas no fronte. Então, eles se deram conta que quando o psiquismo está despreparado para se haver com intensidades psíquicas que são de ordem de uma magnitude muito grande, o psiquismo precisa utilizar recursos muito primitivos para se defender disso. Então, tanto Freud passou a pensar as questões traumáticas a partir do conceito da pulsão de morte, deu uma virada teórica importante a partir daí, como Ferenczi, também muito preocupado com essas questões, mas com a sua tendência muito mais clínica, começa a trabalhar tentando criar dispositivos analíticos para ajudar as pessoas e começando a pensar na importância do sentir com, né? E na importância da empatia para criar um espaço analítico capaz de albergar a revivência das situações traumáticas vividas, né? Também teorizando sobre o trauma, resgatando a teoria da sedução e também pensando, né, o trauma em dois tempos, um da comoção psíquica propriamente, né? E o outro depois, quando o sujeito humano tenta reafirmar, reafirmação do ambiente sobre a sua percepção, que é negado. E sobre essa questão, eu acho que Balint também tem uma contribuição importante quando ele vai falar dos 3 tempos do trauma, e que eu entendo que para nós é muito importante nesse momento, quando ele inclui nessa série a questão pós-traumática, ou seja, a necessidade de, depois passado as vivências intensas traumáticas, podermos ressignificar o ocorrido. E esse é um trabalho que nós teremos, enquanto psicanalistas e psicoterapeutas, de trabalhar muito intensamente, porque pós-pandemia nós vamos ter reflexos que nós desconhecemos e que exigirá de todos nós um trabalho de ressignificação desse tempo que vivemos. Né? E eu não tenho que deixar de mencionar os ganhos teóricos que nós tivemos depois com Winnicott, que durante a Segunda Guerra Mundial e logo após a Segunda Guerra Mundial também trouxe questões importantíssimas para serem pensadas, principalmente no contato dele com a evacuação, né, das crianças de Londres e todos os aportes teóricos que vieram a partir daí sobre a intrusão, sobre o medo do colapso e sobre a tendência antissocial, né? Principalmente... Tanto Luísa quanto a Triana, que tiveram aqui antes, né, falaram disso, de como depois desses tempos mais sombrios que a gente vive, a gente, né, parece que alguns teóricos, pelo menos, eles conseguem produzir
ativar a sua criatividade e aí a produção vem muito forte, né? Exatamente. Se as vivências traumáticas não nos paralisam, se as vivências traumáticas não nos congelam, se nós conseguimos uma organização mínima para nos defendermos dessas intensidades, porque o a nossa capacidade criativa fica acionada. E a gente, Uhum. então, de poder trabalhar e pensar em cima do vivido e criar um novo. Né? Então, Uhum. eu penso que temos um momento histórico muito importante, porque nós somos protagonistas e, ao mesmo tempo, sujeitos passivos de tudo isso que está acontecendo. Sim. E se nós conseguirmos passar razoavelmente incólumes por isso, eu acredito que vai ser uma fase de produção teórica, clínica e técnica muito importante. Eu estava Poderão vendo trazer a live do grupo do grupo de Ferenzi, que está acontecendo no sábado, às 11 horas, né? Agora eu não vou lembrar o nome de quem estava falando isso, mas ela falou que nos últimos 2 meses tem mais inscritos sobre psicanálise online, por exemplo, do que teve nos últimos 15 anos, né? Porque Exatamente. essa coisa da produção, de acordo com o que a gente está vivendo, com a necessidade, né? Exato. E até porque a gente sabe que quando a gente bota em palavra, quando a gente pensa, quando a gente escreve, Uhum. nós também estamos elaborando, né? E temos sido convocados a isso. Principalmente nós que fomos, que sofremos, né? Não só na carne, todos esses temores e as intensidades psíquicas que nós vivemos, mas também porque nós nos desalojamos, nós nos desacomodamos do setting tradicional e tivemos que sair do consultório e levar os nossos pacientes conosco para casa. Uma coisa E eles inédita, na que casa deles. jamais pensamos. Eles entram na casa da gente como a gente entra na casa deles também, né? De uma forma mais efetiva. Se trabalhamos num modelo onde a gente usa a imagem, a gente usa a percepção também do ambiente, porque não é só com o som, não é só com a audição, porque tem essas duas modalidades como possíveis. Bom, nós vemos o ambiente, o paciente também vê o nosso ambiente Uhum. pessoal. Então, nós nos desacomodamos. Isso não é novo, né? Nós sabemos que muitos colegas já vêm trabalhando com isso há muito tempo. Quer dizer, o Sim. primeiro trabalho científico sobre psicanálise online foi feito por um americano em 1998. Vejam bem há quanto tempo, né? Uhum. De forma compulsória, termos que optar por isso é muito novo, né? Usamos exclusivamente esse método. Muitos de nós já tinham essa experiência eventual com alguns pacientes, Sim. mas é diferente de termos isso como exclusividade, né? Neste momento. Então, vamos ter realmente, daqui para frente, eu acredito, uma produção importante, porque nós vivemos um momento histórico, eu penso que nada será da mesma forma a partir de agora, acho que tem mudanças que vieram para ficar, e eu acho que nós vamos fazer história também, Uhum. né, nesse sentido. E temos muito o que pensar, temos muito, Hum. muito o que pensar. Eu me dei conta agora muito, muito recentemente, quando pensava por uma outra situação que eu participei, que nós estamos vivendo um momento que nós estamos na contramão do processo evolutivo humano. Quando eu me dei Hum. conta disso, eu fiquei muito chocada e muito mobilizada Como assim? por... Explico. O ser humano, ao longo do seu desenvolvimento evolutivo, e eu estou falando aí desde o Paleolítico inferior, né, quando nós Hum. começamos a nos instituir como humanos, nós passamos a ser gregários. Ou seja, Sim. nós passamos a precisar Hum. estar próximos, estar perto, estar unidos, para poder dar conta das ameaças da natureza, tanto das intempéries,
como das ameaças dos animais selvagens, ou seja, para sobrevivermos, nós tínhamos que estar juntos, tínhamos que estar perto. E agora nós vivemos um tempo de quebra paradigmática, porque estar perto, estar junto é o que nos ameaça de morte. Então nós estamos dando um registro filogenético e ontogenético que nos acompanha desde sempre. Estar perto, estar próximo e juntos, e quanto mais juntos, melhor, nos garantia a vida, fazia diferença entre a vida e a morte. E agora, estarmos separados, distantes e protegidos do outro é o que nos garante a vida. Isso vira de cabeça para baixo os nossos registros afetivos. Até porque muitos de nós estamos alijados e distantes dos nossos objetos de amor. E vê-los é uma ameaça. Estar perto dos nossos objetos de amor muitas vezes é uma ameaça a nós mesmos e a eles. Então, isso cria uma situação muito diferenciada no imaginário coletivo e nos nossos registros psíquicos. Inclusive na nossa pré-concepção, que nos diz que nós nos instituímos como humanos na proximidade corporal com o outro. É no olhar do outro que nós nos conhecemos, é nos braços de um outro que nós nos sentimos seguros, e é no abraço que nós nos sentimos acalentados. E tudo isso nos foi roubado por essa pandemia, né? Então, nós vivemos um momento traumático também de ruptura com muitos padrões de certeza que nós tínhamos. Não é sermos roubados na temporalidade vigente que sempre houve, nem nas nossas rotinas, todos. Nós estamos sendo deprivados, usando o conceito inicotiano. Nós estamos perdendo uma referência afetiva que nos acompanhou. E nós temos que lidar com isso, mesmo que seja temporariamente. Nós temos uma virada onde os nossos registros amorosos passam, e de proximidade, passam a ser mortíferos. Como lidar com isso? Como compatibilizar isso dentro de nós? Né? Isso é de uma violência, isso é de uma virulência muito maior do que o coronavírus, no meu entendimento, do ponto de vista psíquico e emocional, né? É uma disruptura importante. Então, além da gente ter que pensar dessas questões de como é que essas intensidades traumáticas acabam ocorrendo nas nossas organizações psíquicas, levando em consideração a forma como já estávamos organizados em termos da nossa personalidade, porque dependendo disso, nós temos um maior ou menor risco, uma maior ou menor capacidade de enlace e de conexão com a realidade, nós temos que pensar as repercussões disso. Nem sempre aquilo que a gente chama, né, a personalidade pré-mórbida, né, aquilo que nos caracteriza antes da eclosão de qualquer doença, se pode pensar nesses tempos como uma linearidade. Não. Nós nos surpreendemos na nossa clínica de vermos pacientes que gozam de uma organização psíquica mais frágil e que, diante da pandemia, diante da ameaça real de morte, se organizam melhor do que em tempos de ausência de ameaça, porque se sentem vivos e existindo, porque são estruturas de personalidade onde o si mesmo é perturbado, que não habitam bem o seu próprio corpo, que tem uma desagregação, uma desintegração na sua organização psíquica e que se organizam a partir da pandemia. E organizações mais neuróticas, mais estruturadas, se desorganizam muito diante da pandemia. Então, não existe uma linearidade que, como a gente como se convencionou pensar a estrutura da personalidade a partir da equação etiológica do Freud,
nós vemos que isso não funciona dessa forma quando os efeitos do trauma atingem o psiquismo. Eu A gosto muito de Ercilene, pensar... só te Oi. interrompendo um pouco, a Ercilene está fazendo um comentário aqui, né? Será que no retorno do contato corremos o risco de que não seja um encontro reparativo para essa deprivação? Eu acho que se tem... Eu penso muito de um jeito mais otimista. Eu acho que Hum, sempre existe esperança. Porque se nós criamos alguns actings a partir da deprivação, pensando aí na linha, né, de algumas questões antissociais que podem surgir na personalidade nesse momento, sempre é na tentativa de acreditar que o encontro pode ser reparador. Então, eu acredito que pós-pandemia, por mais que para algumas pessoas seja mais difícil que para outras, eu acho que o nosso encontro sempre vai ser alvissareiro e sempre vai ser muito prazeroso e afetivo e criativo. Eu acredito nisso. Né? Eu tenho uhum, uma visão esperançosa sobre isso, né? uhum, Mas voltando à minha linha de raciocínio, eu sou uma cinéfila, eu adoro cinema e como adoro música, as minhas associações vão muito, às vezes, tanto na linha do cinema como das músicas, as letras me ocorrem. E eu estava pensando dessa questão da ausência de linearidade, né, nas respostas das intensidades traumáticas. Eu sempre penso num filme que se chama O Franco Atirador, é um filme muito antigo, para as pessoas mais jovens talvez não tenham tido acesso, porque é um filme de 78, mas que eu recomendo para pensar essa questão, que é um filme protagonizado pelo Robert De Niro e o Christopher Walker, e a Meryl Streep. Estão todos bem jovenzinhos, vale a pena vê-los, né? Para conhecê-los como eram antes, que fala exatamente disso, né? As repercussões emocionais da guerra do Vietnã. E o Robert De Niro protagoniza um personagem que ele é introvertido, é agressivo, não consegue se relacionar socialmente, uma personalidade mais controvertida. E o Christopher Walker, ele faz um personagem super sociável, super organizado, um líder nato, relações afetivas estáveis. E quando os dois vão para a guerra, o Robert De Niro se organiza, consegue lidar bem com a violência externa, mitiga a violência interna, e ele vira um herói. Enquanto o Christopher Walker, eu já estou dando spoiler, não vou nem precisar mais ver o filme, mas eu acho que mesmo assim vale a pena. Mas o Christopher Walker se desorganiza, não consegue viver aquela agrura e aquela violência, e mesmo depois, no pós-guerra, ele começa a viver num clube fazendo roleta russa. Né? Roleta russa, uma bala única, girando no tambor e arriscando a vida, né? Quase que nos dizendo que não acreditava mais que a vida valesse a pena ser vivida. Né? Então, eu acho que esse filme retrata muito bem essa questão que eu estou chamando a atenção, que é a ausência da linearidade e o questionamento, né, da equação etiológica do Freud como uma garantia, né? Ou seja, que as experiências dos 5 primeiros anos podem garantir uma saúde emocional maior, né? E dizendo que o caráter do estresse traumático pode desorganizar uma personalidade que vinha razoavelmente bem. Tá? Mas eu estou entrando já também no que eu entendo que são as manifestações clínicas e as subjetividades que estão aparecendo hoje em dia no consultório e que a gente vê através de supervisão ou em troca com colegas, né? A gente tem visto, e eu percebo também na minha clínica, que nós temos pessoas que, diante dessa vivência traumática, elas estão se organizando com excesso de subjetividade. O que isso significa? Fazendo um movimento para dentro, ativando, né, sentimentos mais persecutórios e voltando-se para dentro de tal forma que eles não se ressentem da solidão ou da perda do contato, porque o problema para eles se transformou no estar com, não como estar só.
e ficam isolados, e fazendo ritos, né, de cuidado. Claro que tem um sofrimento, mas o sofrimento não está posto na solidão e no isolamento. Ao mesmo tempo, nós temos outras manifestações de organizações psíquicas que vão exatamente para o extremo oposto, que fazem um movimento para fora e tentam se adaptar de forma intensa, criando mecanismos para se adaptar ao cuidado de si mesmo, mas no modelo de criar um falso self, totalmente submetidos à realidade que vivemos, né? Óbvio que eu estou dizendo aqui que nesse momento de pandemia, termos um falso self-cuidador é muito bem-vindo, usando aquele modelo que o Winnicott fala, né, que é o self-cuidador que nos leva a tratamento analítico. Esse self-cuidador é muito bem-vindo nesses tempos de pandemia, mas eu estou falando no extremo desse funcionamento. Então, essas pessoas sofrem de objetividade, de excesso de contato com a realidade. Em qualquer dos dois casos, quando existe esse retraimento psíquico ou quando existe a sobreadaptação, em qualquer dos dois casos, nós temos a perda do que o Winnicott chama a percepção criativa, que é essa possibilidade de trânsito entre as vivências subjetivas e as vivências objetivas e que nos permite um viver mais criativo. Então, são esforços extremos e polarizados para ficarmos sãos, corporalmente sãos, fisicamente sãos, preocupados com o soma. Mas o Winnicott nos diz que nós seremos extremamente pobres se formos só sãos, né? Isso significa que essa preocupação exclusiva com a saúde corporal, com o soma, nos acarreta, às vezes, uma perda do contato conosco mesmo, né? Uma perda de si. Né? Exatamente porque é uma reação violenta à continuidade da existência que fica ameaçada nessa pandemia mais do que nunca. Óbvio que temos estruturas onde a continuidade do ser, a noção de si mesmo, está prejudicada desde sempre. Né? Estruturas mais fragilizadas, estruturas que já vêm com um funcionamento de falso self, estruturas que já se defrontam com o vazio existencial, que tem depressões, né, crônicas. Obviamente que para essas estruturas, essas ameaças reais tomam uma dimensão muito maior e que pode ser profundamente desorganizadora. Né? E para essas pessoas que são mais frágeis, o isolamento vai pesar de forma muito, muito séria, eu diria. Né? São pessoas que perdem contato consigo mesmo porque precisam do reconhecimento do outro, precisam do contato do outro para se sentirem existindo. Né? E o isolamento vai fazer com que isso realmente acabe não existindo. Quando eu penso nisso, que são pessoas que vivem a solidão de uma forma muito intensa e não se sentem existindo, eu penso sempre numa música do Toquinho, que se chama Um Homem Chamado Alfredo. Não sei se vocês conhecem. Pelo menos não pelo nome. Mas é uma beleza. Eu vou lembrar um pouquinho da estrofe, porque me parece que fala muito de uma determinada categoria de funcionamento psíquico que precisa muito da nossa ajuda nesses tempos de isolamento social. A letra diz mais ou menos assim: o meu vizinho do lado se matou de solidão. Abriu o gás, o coitado, o último gás do bujão. Porque ninguém o queria, ninguém lhe dava atenção. Porque ninguém mais lhe abria as portas do coração. Levou com ele seu louro e seu gato de estimação. Há quanta gente sozinha, que a gente mal adivinha, gente sem vez para amar,
gente sem mão para dar, gente que basta um olhar, quase nada. Eu acho isso de uma beleza e de uma verdade para tratar de algumas organizações psíquicas que desembocam na depressão e que acabam tendo uma ideação suicida mais efetiva nesses tempos de pandemia. E como dizia o Freud, né, os poetas sempre chegam antes e descrevem melhor esses objetos humanos, e o Toquinho faz isso da forma que eu entendo, de forma notável, né, e com uma maestria fantástica. Mas no outro extremo dessa polaridade depressiva, nós também temos aquelas pessoas que ficam no oposto e que fazem reações maníacas, que utilizam defesas maníacas para quem que recusam e rejeitam a percepção da realidade do perigo. E nós vemos aí no nosso entorno isso acontecendo em governantes, nas pessoas que se reúnem sem o cuidado do isolamento social e que, desta forma, ameaçam a sua existência, mas também ameaçam a existência do outro. Porque nós vivemos um tempo hoje que cuidar do outro é cuidar de nós mesmos. E eu acho que, nesse sentido, a psicanálise é um modelo onde isso precisa ser posto de uma forma, inclusive na coletividade e no social. Cuidar do outro é cuidar de nós mesmos. E essas pessoas que recusam o perigo, que negam a realidade, elas acabam fazendo acting outs, né? Verdadeiras atuações kamikazes nesse tempo de pandemia, mas que também ameaçam a vida do próximo, porque se tornam vetores de transmissão, né? Que também exigem o nosso cuidado, apesar de que essas pessoas normalmente não nos procuram para pedir ajuda. A Sueli Santana, Denise, até fez um comentário aqui, né? Essa nova forma de viver está reforçando alguns traços no comportamento de um indivíduo com personalidade antissocial, já que você falou um pouco de deprivação, né? Estamos sendo deprivados hoje em dia, a gente sabe da ligação da deprivação com comportamento antissocial, né? Exatamente. É lógico que eu estou falando é uma deprivação metafórica. Né? É uma deprivação, porque o conceito de deprivação fala exatamente disso, da perda de algo que se teve. E diferente da privação, que é a sensação de nunca ter tido algo que seria importante para a nossa Constituição. Então, nós estamos sendo deprivados, sim. E pode ser que alguns comportamentos antissociais apareçam. Mas vejam bem, comportamento antissocial é diferente de comportamento delinquencial. Então, teríamos que ver que tipo de comportamento antissocial pode surgir daqui para frente, porque pode acontecer. Dependendo da estrutura de personalidade da pessoa, se existe essa tendência, se isso se encontra com vivências anteriores, isso pode aparecer de uma forma mais efetiva e temos que estar atentos para poder observar isso, verificar se isso vai acontecer. Né? De qualquer forma, sempre entendendo que se existe uma manifestação antissocial, sempre é um pedido de ajuda e sempre é uma manifestação de esperança, no sentido de que pode vir a encontrar aquilo do qual foi deprivado, aquilo que lhe foi retirado. Não sei se respondo a questão que a põe, né? Bom, mas seguindo, né? Eu acho que eu quero chegar agora num tema que para mim é muito caro, que fala exatamente da psicanálise como porta-voz da esperança, que é a necessidade que todos estamos tendo de reinventar o setting, né? De pensar o setting de uma forma diferente do que vinha sendo pensado até então. Obviamente que ressaltando que tem colegas que já vêm fazendo isso há muito mais tempo, né? Mas sempre de forma esporádica e eventual, né? Ou com alguns pacientes, e agora isso é uma prática efetiva e exclusiva nesse tempo de pandemia.
Mas eu também gosto muito de lembrar que o setting sempre foi uma coisa que foi sendo ampliada e revista. Uhum. Eu penso que até mesmo Freud nunca foi muito fiel ao setting que ele criou, Pois é. porque ele também gozava de uma certa flexibilidade para mudar o setting que ele recomendava. Temos que lembrar que ele convidava o Ferenczi para fazer sua análise com ele nas férias, quando ele passeava com a família nas Dolomitas, ou que a Marie Bonaparte fazia análise com ele, depois almoçava com a família, né? Que o próprio Sergei Pankev, né, o Homem dos Lobos, o Freud alimentava antes da sessão porque ele chegava faminto. O Freud fazia análises caminhando com alguns pacientes no parque, ou mesmo caminhando na montanha. Né? Bem, então, mas eu acho que o Freud tem um grande mérito, que eu acho que o Winnicott reconhece, inclusive, que o Freud intuiu que o setting tinha que ser um espaço suficientemente confiável, né? E um ambiente tão acolhedor, que o Winnicott diz que o Freud intuiu e reproduziu um ambiente suficientemente bom, quase como a presença de uma mãe protetora que acolhe o paciente no seu ambiente. E o Winnicott dizia que o Freud pôde intuir isso porque o Freud teve uma mãe suficientemente boa, senão não teria feito essa sacada. Mas eu acho que o setting vem se modificando ao longo do tempo, principalmente quando a gente teve a possibilidade de atender crianças, nós alteramos o setting. Para atender adolescentes, nós alteramos o setting. Né? Agora eu e a Adriana até falou na semana passada, nas alterações e nas ampliações do setting que precisamos fazer para atender adultos maduros, né? Modificamos o setting para atender nos CAPs, nos postos de saúde, nos hospitais e até mesmo no atendimento da praça. Então, o setting é algo que vem se modificando, inclusive com relação ao tempo do atendimento. Winnicott e Ferenczi ampliando para muito mais de 50 minutos, Lacan diminuindo, instituindo aí o tempo lógico, podendo trabalhar poucos minutos numa sessão com o paciente, e isso ser uma análise importante e profunda. Então, o setting, ele tem que ser firme, mas ele tem que ser elástico. E ele tem que comportar, né, inclusive as ampliações técnicas que precisam surgir de tempos em tempos. E nós vivemos esse tempo. Né? Vivemos um tempo onde realmente precisamos ampliar, né, o setting para dar conta de atender os nossos pacientes e os que nos buscam necessitando de ajuda nesses tempos de pandemia. Eu gosto até de chamar setting clássico, o setting com o analista recebendo o paciente no seu consultório. Não gosto de chamar de presencial, porque eu entendo que o atendimento online é presencial na medida em que o analista se faz presente e presença o tempo inteiro. E vou dizer mais, na minha experiência, eu tenho sentido que exatamente na ausência do corpo e na presença da voz, ou até mesmo da voz e da imagem, a presença se faz muito mais necessária. Sinto que estamos muito, muito presentes no atendimento online, por isso que eu não gosto de chamar o atendimento no consultório de presencial, porque eu acho que presencial é também o atendimento online. Sim. Faz sentido. O que importa, não é? É a disposição do analista para dar sustentação à experiência analítica. É a sua disposição interna para escutar o inconsciente. É a sua disponibilidade para estar ligado empaticamente com o seu analisando e deixar-se se usar como objeto, permitir a regressão a estágios mais primitivos, é dar sustentação, né, para que ansiedades primitivas possam ser revividas conosco
no setting. E para isso, o setting é importante, porque o setting cria um parâmetro, cria um mínimo, uma zona fixa, onde nós podemos nos locomover com mobilidade, algo que torna mais previsível o que é possível prever dentro de um atendimento analítico ou psicoterápico. O setting nos dá esse contorno, até os americanos usam, né, um enquadre para pensar essa questão, porque nos dá um contorno para tudo que de imprevisível pode surgir no vínculo com os nossos pacientes, no contato com os nossos pacientes, na experiência analítica, na experiência psicoterápica, né? Teve alguém, deixa eu ver aqui quem foi. Agostina perguntou se os ambientes virtuais podem atrapalhar de alguma maneira o atendimento, podem mascarar questões. Eu acho que é tanto da transferência, né, tanto da presença do analista, que eu respondendo aqui, né, isso pode acontecer no setting online ou no setting tradicional, como a Denise chamou, né? Exatamente. O simulacro, o engodo, né? A mentira, o falseamento da verdade, a sonegação de informações, o desejo de agradar o analista, isso vai acontecer na transferência sempre, quer no setting clássico, quer no setting online. Com certeza, o que eu sinto, já sentia antes, porque já trabalhava online com alguns pacientes, mas que se confirma agora de uma forma colorida e vivaz, é que a transferência acontece sempre, porque a transferência, ela é virtual. A transferência acontece num outro espaço, que a presença e o corpo do analista não faz diferença. Porque muitas vezes o corpo e a presença do analista como figura real é ignorada. Por isso nós podemos ser mulheres, homens, crianças, meninos, podemos ser tudo na vivência transferencial, velhos, moços, jovens, bonitos, interessantes e eróticos, porque quem vai dotar de significado nossa presença, que é virtual na transferência, é o que o paciente transfere, é o que o paciente desloca das suas imagens e das suas representações psíquicas para nós, enquanto analistas. Se estamos atrás no divã, não somos vistos, e mesmo assim a transferência acontece, né? Porque eu volto a insistir, a transferência se dá num espaço que sempre é virtual, porque é no inconsciente. Então, mas penso que nós temos muito que escrever sobre isso, né? Penso que temos que pensar, que refletir, que criar essas questões, essas hipóteses para nos botar a pensar, para nos botar a refletir sobre tudo A Maria isso que de é Fátima muito. Junqueira perguntou aqui, né? E quanto a viver uma regressão no setting virtual? Eu penso que é totalmente possível. Eu posso falar da minha experiência, né? Pode, Eu claro. tenho vivido situações com os meus pacientes de trabalhos muito profundos e muito intensos e de situações que remetem a vivências infantis primitivas, vividas com muita emoção, mesmo que não seja no setting clássico chamado presencial. Aliás, para alguns pacientes, eu vi que acelerou o contato com partes mais primitivas exatamente na modalidade online. Coisas que estavam travadas, resistidas, emperradas no trabalho com pacientes de longa data, no setting clássico, nesse tempo, e talvez até pelas angústias aí desse momento vivido, de poder usar o espaço virtual, o espaço online, para isso também. Como se, de repente, essa possibilidade do online e a privação sensorial
da terceira dimensão, que obviamente existe, pudesse desenvolver e despertar em nós um outro tipo de sensibilidade e de comunicação de inconsciente para inconsciente, que não precisa da materialidade do corpo para existir, sendo despertado nesse momento, de forma muito intensa. Tenho tido sessões de uma profundidade, com insights muito bonitos e com vivências emocionais primitivas acontecendo ali na sessão online, que não deixa a desejar em nada aos atendimentos que eu fazia presencial há tempo clássico, não vou chamar de presencial, um setting clássico no meu consultório, recebendo o meu paciente no consultório e não recebendo o paciente através desse dispositivo online. Denise, eu queria só te avisar e avisar a todos que a gente tem 10 minutos, tá? Para fazer um fechamento. Meu Deus, quando o convite era para falar 1 hora, eu pensei, como não vai ter assunto, não vou conseguir me haver falando tanto tempo, e agora já só fazem 10 minutos, só faltam 10 minutos. Meu desejo é que só fizessem 10 minutos de fala e tivéssemos mais tempo para estarmos juntas, né? E aqui pertinho uma da outra, né? Porque eu acho que isso é uma questão importante, né? Talvez para se pensar que o atendimento online trabalha com um espaço potencial, trabalha com um espaço posicional, cria portas para uma conexão muito criativa entre analista e paciente. E se nós temos essa possibilidade, né, a nossa criatividade cria um espaço de ilusão como esse que eu criei agora, de estar pertinho de ti. E de quem sabe estar pertinho de todas as pessoas que eu vejo aqui correndo na minha tela e que eu procuro nem olhar para não me distrair muito e me perder dos pensamentos, mas eu vejo tanta gente querida mandando mensagens escritas por aí no chat, né? E eu me sentindo um pouco perto de cada uma delas. E como isso é bom, né? Como isso é necessário, como isso é preciso nesses tempos. Bom, mas para ir concluindo, né, a minha fala, não teríamos muitas outras questões para falar, eu quero só falar rapidamente de uma questão que eu me dei conta, estudando um texto, relendo um texto do Winnicott, que para mim é magistral, um texto de 1952, é um texto sobre a ansiedade a partir da insegurança, onde o Winnicott fala de todas as manifestações de ansiedade que surgem a partir desse momento em que nós não nos sentimos segurados de forma segura. O Winnicott usa principalmente essa frase, como se as grandes inseguranças que nós vamos viver é porque não nos sentimos segurados de forma segura nos tempos primeiros da nossa vida, né? E acho que nós vivemos, do ponto de vista social e político, um tempo onde não nos sentimos segurados de forma segura. Com certeza. O Estado, os nossos governantes, teriam a função, nesse tempo de pandemia, de ser uma mãe suficientemente boa que pudesse nos segurar com segurança e mitigar as nossas ansiedades. E não é isso que nós sentimos, e não é isso que nós vemos. E a sociedade teve que se organizar rapidamente para dar conta de cuidar de si mesmo nesse tempo de pandemia. Mas com isso, não nos privamos de nos sentir profundamente inseguros e de termos que criar mecanismos que nos descentram. O Winnicott faz uma analogia entre estarmos ligados ao nosso cerne, ao nosso centro, ou estarmos ligados na nossa casca. Nesse momento, tivemos que nos descentrar. Isso nos causa um custo emocional importante para cuidarmos da casca, porque se não cuidarmos, ninguém cuida. Então, existe esse movimento. E eu acho que a psicanálise tem uma função imensa. E quando eu acredito que nada
que essas mudanças vieram para ficar, eu penso que, mais do que nunca, a psicanálise tem que ser estendida para o social e para a coletividade. E acho que a pandemia trouxe movimentos em todo o Brasil de voluntariado para levar a escuta psicanalítica para todas as pessoas que demandavam, usando o artifício da tecnologia tão bem-vinda, que nos permitiu ajudar as pessoas à distância, não importa onde estejam, a gente pode oferecer escuta analítica para quem necessita, né? E acho que isso é uma mudança importante, porque também nos desacomodou. Quando a pandemia nos tirou do consultório e nos levou para casa, de uma certa forma, passou a nos levar para todos os lugares do mundo, com a possibilidade da escuta, né? Isso já vinha acontecendo com muitos colegas que, com muita sensibilidade, vinham fazendo, por exemplo, a psicanálise na praça, como eu chamo, né? Descentrando e ampliando e socializando a escuta psicanalítica. Mas eu entendo que temos um dever muito maior. E para finalizar, eu não sei como é que está o nosso tempo, eu só gostaria de ler um texto do Freud de 1919, que se chama Caminhos da Terapia Psicanalítica, que eu aconselho que todos leiam, onde ele diz, eu vou fazer uma proposta para o futuro. E ele diz assim, agora suponhamos que alguma organização nos permitisse aumentar nosso número de forma tal que bastássemos para o tratamento de grandes quantidades de pessoas. Pode-se prever que em algum momento a consciência da sociedade despertará, advertindo-a de que o pobre tem direito ao auxílio psíquico. Então, serão construídos consultórios e clínicas que empregarão pessoas com uma formação psicanalítica para que, mediante a análise, sejam mantidos capazes de resistência e de realização homens e mulheres. Esses tratamentos serão gratuitos. Talvez demore muito até que o Estado sinta como urgente esses deveres. Vamos torcer para isso e que a psicanálise possa ser porta-voz da esperança. Mas, enquanto isso, eu acho que só podemos dizer, como meu conhecimento, que nada será como antes amanhã e que nós precisamos manter, no meio da noite, um gosto de sol. Eu vou ficando por aqui. Acabar com poesia é muito bom, né? Ainda mais do Nascimento, né? E estado ter na boca da noite um gosto de sol é a esperança que todos nós precisamos de que depois da noite vem o dia, né? E que o sol existe mesmo num dia nublado ou chuvoso. Eu tenho estado com aquela música do Caetano na cabeça, desde que eu vi aquele menininho cantando, não sei se você viu. Um menininho chamado Otto, e aí publicaram e o Caetano disse que ele fez a melhor interpretação que ele já tinha ouvido da música dele. E é aquela que fala, solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. E ainda com a tua voz e com essa melodia, a tristeza vai embora mesmo. Falando eu mando a tristeza embora, né? Psicanálise. Tá aí psicanálise é isso. Por isso que esse jogo, né? A psicanálise é uma porta-voz de esperança, mas ela também porta a voz. Porta a possibilidade de que com a palavra e as vivências psíquicas, a esperança ressurja para todos nós, né? Individualmente e coletivamente. Muito obrigada, Denise. Muito bom ouvir você. Assim, sua voz é maravilhosa. Várias pessoas comentaram aí. Você tem um timbre, uma voz muito bonita mesmo. Obrigada. E fala de um jeito tão calmo, tão bom. Muito bom lhe escutar. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui com a gente, viu? Obrigada por esse debut, obrigada por essa estreia, como todo debut ansiogênico, e eu incomodei a Luana bastante esses dias aí para garantir que eu ia conseguir entrar, mas isso é uma coisa boa, né? Os desafios tecnológicos fazem com que a gente amplie a nossa capacidade criativa. E aí, gente, vamos ficando por aqui. Na próxima sexta, a gente volta a estar aqui
às 10h30, dessa vez com a Silvia Lobo, falando sobre filhos e mães, agora nessa época de isolamento social, tá bom? Muito obrigada pela presença Beijo, de todos. gente. Obrigada por estar pertinho de vocês. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.